Meus irmãos, estamos já avançando na nossa novena em honra a São Martinho. Hoje, o 33º domingo do tempo comum, nos traz pela 32º domingo do tempo comum, a Santa Igreja nos traz as palavras, palavra da sabedoria, a sede que nós temos de Deus, a palavra de esperança de São Paulo aos Tessalonicenses, no primeiro texto já do Novo Testamento, em que ele falava a respeito da parousia, da escatologia, das últimas coisas, em que aqueles que forem sábios e inteligentes e fizerem a vontade do Senhor, buscando pelo menos com todo o seu esforço essa vontade do Senhor, estarão para sempre com o Senhor. E depois nos deparamos com a parábola das 10 virgens, que aqui a liturgia diz as 10 jovens, previdentes, as imprevidentes, as imprudentes, as sábias, as insensatas. E ao final o Santo Evangelho conclui dizendo que aquelas que estavam preparadas entraram para a festa e a porta se fechou. E aquelas que não estavam preparadas, que não se prepararam a tempo, naquele tempo todo que elas tiveram, depois quando a porta se fechou, o Senhor de amor, de misericórdia, de bondade infinita, se volta para elas e diz, elas precisam ouvir essas palavras desconcertantes do Senhor, que diz, não vos conheço, é o versículo 12, do Evangelho, do capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Não vos conheço. E o evangelista conclui nos advertindo, dizendo, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Essas palavras iluminaram e vêm iluminando a Santa Igreja e todo o mundo nesses últimos 2000 anos. E nós temos diante de nós esse exemplo luminoso e que nós celebramos durante essa novena e com muita alegria iremos celebrar dia 11, São Martinho. Este jovem, essa criança que nasceu num lar pagão, não cristão, e que já aos seus 11 anos de idade já manifestou aos seus pais o desejo de servir a Deus, de ser uma pessoa consagrada a Deus. Mas com a oposição muito firme do seu pai, principalmente. Vejam, aquela pessoa no mundo que mais do que nenhuma outra nesse mundo deveria de apoiá-lo, de incentivá-lo, de ser um exemplo para ele, foi exatamente o contrário. O pai fez oposição. E ele, já aos seus 15 anos de idade, o inscreveu militarmente, lá no exército romano, para que ele esquecesse isso, fizesse uma carreira. E ele seguiu. Mas, de qualquer forma, antes disso ele já havia se inscrito na igreja para o catecumenato, para a catequese. E nesse período já havia escutado muito do Santo Evangelho. E logo, quando foi enviado para a França, uma pequena cidade da França, acontece esse fato que nós temos diante dos nossos olhos. Ele, numa noite gélida, na França, vê aquele homem tiritando de frio, talvez fosse morrer até, muito gelado, ele pega a espada, corta uma parte e entrega. E naquela noite, num sonho, próprio Jesus aparece para ele com aquele pedaço do manto na sua mão, a capa que ele tinha cortado na mão, Jesus mostrando para ele, dizendo, nessa noite tu me vestistes. Ele, que como bom catecúmeno já havia escutado lá nos seus encontros, aquilo que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. Estava nu e me vestistes. É o mesmo capítulo que nós lemos hoje de Mateus, capítulo 25. Hoje nós lemos de 1 a 13, depois, na sequência dessa parábola, nós teremos o juízo final em que Jesus diz essas palavras. Eu estava nu e me vestistes. Martinho já ouvia isso, tinha isso no seu ouvido e pôs em prática. Depois pediu aos seus superiores para que deixasse
a vida do exército porque queria servir a Deus. Eles achavam que ele estava querendo deserdar. Ele disse não. Então vamos fazer assim, na próxima batalha eu vou à frente, sem elmo, sem espada, sem couraça, sem nenhuma espécie de defesa, vou à frente e vou lutar, e vou sair ileso. E aí vai ficar comprovado que eu não estou querendo deserdar nem fugir da luta. Na próxima batalha, as partes se acertaram antes do combate, o combate não houve. E aí então eles, vendo nisso o dedo de Deus, e a vontade de Deus se manifestando, o liberaram. E aí então ele foi monge, e depois foi padre, foi bispo, por aclamação, e já no final da sua vida, já com seus 81 anos de idade, sabendo e prevendo o dia da sua morte, ele dizendo para os seus filhos espirituais, hoje eu vou morrer, hoje eu vou para a glória de Deus. Estava lá o velhinho, e ao redor os seus filhos espirituais, e eles diziam, mas pai, meu pai, nosso pai, não vá, nós vamos ficar vulneráveis, nós vamos ficar à mercê dos cães, à mercê dos pagãos, à mercê daqueles que são inimigos de Deus, nós vamos ficar desprotegidos. Fica conosco, pai, o teu céu, a tua glória no céu já está garantida, fica mais um pouco conosco. E ele disse, não, mas sendo a vontade de Deus, eu vou interceder por vocês, eu vou proteger vocês, eu vou orar por vocês no céu. E dizia, como última frase da sua vida, uma das suas últimas palavras, nos dá essa história, dizendo que não recuso de forma alguma nenhum trabalho. Parece que a gente se lembra de alguém aqui, né? Que com essa coragem, com essa força, com essa fibra, muitas semelhanças. Não nego de forma alguma nenhum trabalho, não é por isso que eu quero ir para a glória, não é por preguiça, não é para deixar vocês, não é pelo meu interesse, mas eu vou. Não recuso nenhum trabalho. E foi naquele dia que São Martinho partiu para a eternidade. Esse São Martinho, esse grande São Martinho que nós celebramos. Hoje, no dia da novena, nós refletimos sobre a igreja como a casa do pão, não é isso? Igreja como casa do pão. E que Deus nos dê a graça cada dia mais de reconhecer como a nossa santa igreja una, santa, católica e apostólica e romana, como a casa do pão. E na Sagrada Escritura e na tradição da igreja e na doutrina da Santa Igreja, o pão, o que é o pão? O pão é tudo aquilo que nós precisamos para viver, que nos é útil para nós vivermos, tudo. Tudo, não apenas o pão material, mas a minha profissão, os meus amigos, o meu carro, a minha casa, as minhas cobertas, a minha inteligência, o meu conhecimento, a minha profissão, tudo é pão. Mas Jesus já nos dizia e nos advertia, trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que dura até a vida eterna, e que o meu Pai que está nos céus vos dará, pois que Ele vos marcou com o seu selo. Então, na igreja católica, nós que temos essa alegria, esse privilégio imenso de termos essa fé católica, não apenas uma fé vaga, uma fé cristã, como muitos são cristãos, mas nem todos são católicos, e justamente essa palavra católico significa a totalidade, a igreja que traz em si a totalidade de todos os meios de salvação que Jesus nos trouxe, que Jesus quis, a igreja que Jesus fundou sob o fundamento dos 12 apóstolos, quase que ele faz uma refundação de Israel, que foi fundada pelas 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Jesus chama os 12 apóstolos e dá o primado a Pedro e funda a sua igreja. Ele diz, tu és Pedro, sobre esta pedra, é isso, Mateus 16, está aí, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Vejam, muitos dizem, não, mas Jesus nunca fundou igreja nenhuma, Jesus nunca quis religião nenhuma, Jesus nunca quis nenhuma igreja.
Mas se nós abrirmos a palavra de Deus, não é isso que nós vamos encontrar. Se nós olharmos na história da humanidade, na história fora da Bíblia, se deixarmos a Bíblia totalmente de lado, a doutrina da igreja de lado e o magistério da igreja de lado, tudo isso de fora, nós vamos ver pela história humana que não foi isso que aconteceu. Na história nós vemos que em Jesus fundando a sua igreja sob o fundamento dos 12 apóstolos e as primeiras comunidades cristãs se formando após o ano 30, o ano 40. É isso que ocorre, isso é fato, o que aconteceu. E nesta igreja católica que nós temos a alegria de participar, tudo é pão. O Senhor nos alimenta. A palavra de Deus é pão. O Antigo Testamento é pão. O altar da celebração eucarística é pão. O sacerdote validamente ordenado pelo bispo para nós é pão. O santo sacramento do matrimônio, em que o homem e a mulher se entregam, assistido pela testemunha qualificada da igreja, e que prometem para toda a vida, o sacramento do matrimônio para a vida toda, livre, total, fiel e fecundo. O sacramento católico, que é para a vida toda, que é para o bem do casal e para a procriação, para os filhos, para povoar o céu com os filhos, para educar os filhos. O sacramento do matrimônio, que é para toda a vida. O celibato é pão. O diaconato, a ordem religiosa, a ordem do diácono, o diácono é pão, o bispo é pão. A nossa novena que nós rezamos é pão. A devoção à Divina Misericórdia é pão. Os santos da igreja são pão. O nosso Papa, o primado de Pedro, o sucessor de Pedro é pão. A nossa tradição, com T maiúsculo, a tradição dos santos padres é pão. O nosso terço de Nossa Senhora, que nós rezamos com amor, com carinho, com emoção, com desejo, muitas vezes com sono, cansado, sem tempo. O terço, a fidelidade ao nosso terço é pão. O escapulário que nós usamos no nosso pescoço é pão. A genuflexão que nós fazemos quando entramos na porta da igreja em adoração à Santíssima Eucaristia que está no sacrário, Jesus Cristo vivo, isso é pão. O sinal da cruz que nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo antes das orações, antes dos trabalhos, de manhã ao acordar, é pão. Nós precisamos ter essa alegria de saber que Jesus, Ele fundou essa igreja e Ele prometeu, e olhem em João, capítulos 13 até o 17, naquela noite em que Jesus instituiu a Santíssima Eucaristia, na noite da Quinta-feira Santa, Ele disse por 2 vezes, no versículo 14 e depois no 16, Ele fala: eu tenho muitas coisas para revelar para vocês e dizer, mas agora vocês não são capazes de ouvir, não há tempo sequer vocês vão conseguir assimilar, mas eu enviarei o Espírito Santo, é interesse de vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, e o Espírito Santo revelará para vocês, recordará tudo o que eu vos disse, e vos anunciará, inclusive as coisas futuras vos anunciará. Ele tomará daquilo que é meu e vos anunciará. É promessa de Jesus na noite em que Ele instituiu a Sagrada Eucaristia e instituiu o sacerdócio católico. Promessa de Jesus. Então nós precisamos ter essa alegria. As cores da Santa Liturgia são pão, a pia batismal é pão, os ritos dos nossos sacramentos são pão. O óleo do crisma que escorre sobre a cabeça dos jovens no dia do crisma é pão. A unção dos enfermos, no momento da nossa doença, no momento da nossa morte, em que o padre vai com o seu poder sacerdotal e aí confessa quando é possível, dá o viático, unge o corpo, as mãos, o rito e reza, e levanta a pessoa, ou então a faz entrar na vida eterna, é pão. É pão. Todas as coisas que nós temos na nossa igreja são pão. E isso por vontade, por desejo, por inspiração do Espírito Santo de Jesus. Muitas vezes, os católicos são acusados por serem muito simbólicos, por terem muitos sinais.
As imagens, as santas imagens dos santos que nós temos nas nossas igrejas são pão. Quando Jesus curava, Jesus não simplesmente chegava diante de alguém e dizia: eu sou Deus, fica curado, tchau, vai embora. Não. Jesus cuspia no solo, fazia lodo, colocava sobre o olho, perguntava se estava curado, vai, te lava na piscina de Siloé. No milagre de Caná da Galileia, Jesus poderia ter dito: não, está aqui, está aqui. Não, peguem as talhas, encham de óleo, levem, apresentem. Jesus é aquele que como Deus sabe da nossa natureza, sabe que não somos anjos, somos homens, e precisamos de sinais, e precisamos da matéria. Então, o Senhor, assim, na imitação de Jesus, porque somos descendência do Cristo, do próprio Cristo, assim vivemos, assim fazemos. A igreja é a casa do pão, a igreja católica é a casa do pão, e o pão por excelência que nós temos, em que a presença de Jesus, por excelência, está no meio de nós, o sacramento da Eucaristia, e que não estaria de nenhuma forma no meio de nós, senão pela sucessão apostólica e pelo poder sacerdotal, pela sucessão apostólica dos apóstolos, que vem através dos templos dos nossos bispos e dos nossos sacerdotes, dos nossos padres, que têm o poder sacerdotal. Como é necessário nós, cada dia mais, reavivarmos dentro de nós esta consciência dessa graça. Aí eu pergunto para vocês: onde nós temos no mundo, se não na nossa Santa Igreja Católica, onde nós temos a Sagrada Eucaristia? Onde nós podemos encontrar a Sagrada Eucaristia? Onde nós podemos, pela palavra do Cristo, diante de nós, o sacerdote traçar diante de nós o sinal da cruz e dizer: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Onde nós podemos encontrar essa graça? Num templo budista, numa mesquita muçulmana, num terreiro de Umbanda, numa casa de um psicólogo, de um psiquiatra, num hospital, num médico, numa casa do Seixonoye, numa casa espírita, onde nós podemos encontrar o Cristo vivo na Eucaristia, onde nós podemos encontrar os santos sacramentos que nos salvam, a palavra da verdade que ilumina a nossa inteligência e convida a nossa vontade para que nós sejamos em união com o Cristo. Vivemos, com isso eu concluo, vivemos tempos difíceis, vivemos tempos em que, se nós não tivermos a consciência, a alegria e testemunharmos o orgulho santo, e aí não é nem nos sentirmos mais nem melhores do que ninguém, não é nem se nos sentirmos nem mais e nem melhores do que ninguém, mas simplesmente nós vivermos com alegria e com fé e com amor e com caridade a nossa fé católica, e darmos o testemunho da nossa vida, e darmos a vida pela nossa fé. Não é nem brigar, nem desprezar ninguém nas suas convicções, nunca, jamais, nem vermos as pessoas como piores ou menores, ou menos, nada disso, nada, mas vivermos a nossa fé, sabermos valorizar e termos gratidão a Deus pela graça que nós temos dessa fé, e suplicarmos a Deus dia após dia que Ele faça crescer dentro de nós essa fé. A fé, a esperança em Deus, da nossa união com Deus, essa pressa, essa que nós temos de nos unirmos a Deus, e o amor, a caridade, que são essas virtudes, estas forças, essas capacidades que nós recebemos de Deus como presente, como semente, no dia do nosso batismo, que nós, naquela pia batismal, recebemos, através daquela água, sinal do Espírito de Cristo, recebemos essa graça da fé de Deus. Mas a fé é necessário ser mantida. Se nós acharmos que nós já temos fé, se nós acharmos que nós já estamos prontos, se nós acharmos que nada mais eu preciso lutar por essa fé, nós
fatalmente, com a mais absoluta certeza, nós perderemos a nossa fé, mesmo sem perceber. Quando nós percebermos, nós já não teremos mais a fé que Deus quer, que Deus espera de nós e que o mundo precisa ver. Que Deus nos dê essa graça. De diante dele, Senhor, colocamos diante de Ti toda a nossa vida. Dá-nos, Senhor, a graça. Que nessa Santa Missa, que nessa novena de São Martinho, que São Martinho rogue por nós. Senhor Jesus, intercede por nós junto do Pai, para que cresça cada dia mais dentro de nós a fé, a esperança e o amor, de forma encarnada, de forma concreta, em nossa vida, possamos testemunhar para o mundo a Tua verdade, Senhor, a Tua palavra e o Teu rosto. Que sejamos, Senhor Jesus, verdadeiros continuadores da Tua missão nesse mundo. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, Mãe da evangelização, intercede por nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.